Olá, paz de Cristo Jesus, meus amados. Estamos aqui mais uma vez para o nosso vídeo aula semanal de nossa escola bíblica dominical. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Arlindo e congregamos aqui na Assembleia de Deus na rua São Geraldo, presidida pelo nosso querido pastor Eliseu Alves. Esta igreja fica aqui em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. Meu querido, hoje nós estamos aqui com uma temática, a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. A aula de número 12 de nossa revista de escola bíblica. Aqui o nosso texto áureo diz assim, e assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Verdade prática, o Espírito Santo nos prepara para sofrer por Jesus Cristo e suportar as angústias e aflições na obra de Deus. É bem interessante aqui, meus queridos. É uma aula que traz uma preparação espiritual, um conhecimento, uma reflexão, uma estruturação interessante e necessária para as nossas vidas. Nós que estamos no exercício da fé, temos a obrigação, temos em nós a vida para pregar, para anunciar o Evangelho, e também conhecemos, sabemos que estamos sujeitos a algumas sanções, algumas represárias da parte do inimigo, visto que nós estamos anunciando, estamos fazendo propaganda, estamos propagando o reino de Deus aqui na terra. Então estamos sujeitos. E hoje nós vamos falar aqui bastante a respeito da questão de sofrer ou não na obra de Deus, ou se fazemos apologia ou não dessa doutrina de confissão positiva. Bem, a consciência de Paulo quanto a padecer por Jesus, a consciência de Paulo quanto a padecer por Jesus. Porque Paulo, quando chega em Cesareia, está ali conversando com os irmãos da fé, com os que tinham se convertido ao Senhor, e entra ali na casa de Filipe, aquele que foi entre os 7, um dos diáconos, e ele alcançou ali o ministério de evangelista, e diz a história aqui que esse Filipe tinha 4 filhas, e elas profetizavam. Bem, e elas profetizando, de repente chega um profeta, e aquele profeta chamado Gaio, ele toma uma cinta que pertencia a Paulo, e ele se amarra com aquela cinta e começa a profetizar: assim farão o dono dessa cinta em Jerusalém. E Paulo, mesmo sabendo, com toda a informação que ele recebe, esta mensagem do profeta, porque Paulo mesmo assim ainda foi a Jerusalém, sabendo que procuravam a morte dele, estariam procurando matar Paulo em Jerusalém. Se a mensagem do profeta, uma mensagem verdadeira, porque Paulo ainda assim foi a Jerusalém. Paulo tinha uma convicção de sua chamada. Paulo sabia que a mensagem de Deus, quando ele teve o encontro com o Senhor no caminho de Damasco, é o próprio Senhor, o Espírito Santo, falar a Ananias dizendo: vai, porque esse é um vaso escolhido, para levar a minha palavra, é um vaso escolhido para levar a minha mensagem aos gentios, aos reis, aos tribunos. Então Paulo, mesmo assim sabendo, ouvindo a mensagem do profeta, o apóstolo Paulo, ele vai sim a Jerusalém. A coragem para enfrentar as ameaças de morte, o que leva o apóstolo Paulo, o que encoraja Paulo a enfrentar essas ameaças, sabendo ele que estava sendo ameaçado de morte, estaria passivo de morrer, estaria sendo
quem sabe condenado à morte, mesmo assim ele vai enfrentar as situações, vai enfrentar as tribulações, as adversidades, vai enfrentar os seus algozes, porque também o mesmo Espírito Santo que falou no seu coração disse que ele seria um vaso escolhido para levar a mensagem aos gentios, levar a mensagem aos reis, aos tribunos. Esse mesmo Espírito que falou a Paulo, ele também disse: e eu lhe farei entender o quanto ele deve padecer pela minha obra. Ora, Paulo sabia que pregar, testemunhar de Cristo Jesus, isso poderia lhe custar até a vida. Ele passaria por situações bem difíceis, porém ele conseguiria certamente, porque Deus estava cuidando dele. Ele estava ousado, ele estava dinamizado, ele estava preparado, ele estava municiado, ele estava coberto de uma autoridade espiritual para levar a palavra de Deus a todos quanto o Senhor enviar, tanto aos gentios quanto aos reis, os tribunos, a quem o Senhor destinasse ele aí. Ora, é interessante esta convicção. Ele não escolheu os lugares privilegiados, ele não escolheu os lugares de lazer, os lugares aonde certamente bateriam palma, aplaudiriam ele, mas Paulo foi convicto levar e testemunhar o Evangelho de Cristo Jesus, mesmo que sendo amado de menos e amando mais, sofrendo sanções, sendo injustiçado, sofrendo acusações, contudo, ele não deixou de fazer a obra do Senhor Jesus. Amados, por último aqui, acusações e prisões de Paulo no templo. Paulo chega em Jerusalém após levar ali suprimentos, ofertas arrecadadas dos gentios para a igreja, os necessitados em Jerusalém, sempre estava a serviço do reino, tanto na obra social quanto na obra espiritual, levando, testemunhando de Cristo Jesus, levando a palavra aos gentios. Paulo retorna, vai a Jerusalém, distribui, entrega os suprimentos, as ofertas. E ali alguém chega para ele e fala: Paulo, você está sendo acusado pelos judeus, visto que muitos judeus tinham se convertido, mas ainda tinham um resquício de costumes judaicos, como muito ainda tem hoje, nos dias de hoje, nos dias atuais. E ele foi acusado por um grupo de judaizantes que ele estaria sendo inimigo da Torá, inimigo da lei, inimigo de Moisés. Ele estaria pregando contra Moisés e levantaram ali um falso testemunho contra Paulo, e de repente começa um grande alvoroço, porque aquela data era exatamente a data da festa anual em Jerusalém, a festa de Pentecostes, a festa do Pentecostes, ou seja, a cidade estava borbulhando. Judeus de outras localidades vieram a Jerusalém e esses combateram contra Paulo, criaram um grande tumulto a ponto de quererem lincharem a Paulo. Então, esta linchação não foi concluída, não foi realizada, porque um general, ele tomou Paulo e levou Paulo e escondeu ele na fortaleza de Antônia, que ficava em Jerusalém, ficava no palácio de Herodes, a fortaleza de Antônio. Então ele foi interrogado por esse general, e quando ele foi interrogado, Paulo desnuda, fala a situação, o porquê daquela confusão, daquela sedição, porque se levantaram e queriam apedrejar, linchar Paulo. Então Paulo fala para ele, porque até então ele achava que Paulo era um indivíduo que tinha vindo do Egito e provocou uma grande rebelião na época contra o imperador romano. E Paulo deixa-se conhecer, se mostra e fala quem de fato se apresenta para aquele general,
e logo ele dá a compreender que não era ele aquele rebelde, aquele que provocou naquela data aquela grande sedição, aquela grande rebelião contra o imperador de Roma. Então ele é protegido, é guardado. E Paulo, ele se defende perante os judeus. Aqui, ó, no diálogo com Lísias, que Lísias era o general da época, Paulo fala em um grego polido, e o comandante então descobriu que o apóstolo não era sicário egípcio procurado nas regiões do império. Esse sícaro, ele tinha sido um provocador de uma grande rebelião contra o imperador de Roma. Então Paulo, ele se expressa, Paulo, ele fala do interesse, Paulo fala do propósito dele, e logo dá a conhecer aquele general que nada tinha a ver com rebelião contra o Império Romano, e sim, ele testemunhava de Cristo Jesus, e aquela rebelião foi contra ele, foi levantada pelos judeus, principalmente, começando pelos judeus que tinham se convertido, mas tinham um grande resquício ainda de costumes e ritos judaicos, principalmente os que vieram de outros lugares para a festa de Pentecostes em Jerusalém. Meus amados, hoje com esta mensagem nós queremos aqui te fornecer subsídio, te ajudar para você aí domingo transmitir uma aula eficaz aí na sua igreja, na sala de aula com os seus alunos, a classe adulta. Isso é interessante. Cristãos que testemunham de Cristo Jesus, eles sofrem sanções, sofrem represália da parte do inimigo, sofrem nesta terra, porque o que eles conduzem e repartem e compartilham testemunho é algo de Deus, é algo do céu. Então as trevas não gostam, por isso sofrem represálias da parte do inimigo. Essa questão de confissão positiva, teologia da prosperidade fatalista, caia fora disso, porque Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições. O evangelho fala de combate, fala de luta, são guerras diariamente, porque nós estamos lutando contra um sistema espiritual, não é contra um sistema carnal. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, os inimigos dos homens, inimigos de Deus na dimensão espiritual. Se edifique na palavra de Deus e compartilhe isso com seus amigos, com os seus irmãos, se inscrevendo em nosso canal, compartilhando, acionando o sininho aí, e faça isso. E compartilhe aí com os seus alunos na sala de aula, porque isso edificará certamente a fé de muitos, e estarão com certeza se estabelecendo sobre uma base forte e firme da palavra de Deus. Fique com esta palavra e até a próxima, assim querendo o nosso Deus.